Amém, amados? Tem um tempo na palavra de Deus. João capítulo 8. Falar com os irmãos sobre os verdadeiros discípulos. João capítulo 8. Uma palavra de confronto de Jesus, né? Falando sobre a verdade que liberta. João capítulo 8, verso 31. Verso 31. João capítulo 8, verso 31. Diz assim, ó. Então Jesus disse aos seus discípulos. Então Jesus disse aos seus discípulos. Não foi isso que estava aqui, não. Falei verdadeiros discípulos, mas é verdade que... Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Então Jesus disse... É que eu abri aqui o celular, tá? Jesus disse aos discípulos. Não. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse é um dos versos mais conhecidos da palavra de Deus. E eles responderam: somos descendência de Abraão, e jamais fomos chamados escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim, que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. E eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Aí Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence do pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Senhor Jesus, nós queremos nesta hora nos deleitar na Tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor, de maneira preciosa,
possa falar ao nosso coração, Pai. Falar da Tua palavra e nos ajudar cada vez mais a entendermos que precisamos ser verdadeiros discípulos do Senhor, Pai. É no nome santo de Jesus que nós pedimos e pedimos que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui Jesus traz uma argumentação, né? Muitas vezes enfrentando ali os judeus que estavam sobre quem eles eram, né? Então, antes de nós falarmos dos verdadeiros discípulos, falar sobre essa argumentação de Jesus, né? Primeiro, eles falam que eles são filhos de Abraão e depois que são filhos de Deus. E Jesus começa a argumentar, né? Mostrando, muitas vezes, parecendo aqui talvez um psicólogo, né? E mostrando que às vezes se você for num psicólogo, vai falar algumas coisas. Não, eu sou assim. Você vai falar, você não é. Você não é desse jeito. Olha o que você está fazendo e olha como você é, né? Você está fazendo algumas atitudes que demonstram que você não é esse, que você fala que você é. Você está me falando aqui que você é filho de Abraão, mas Abraão é o pai da fé, e Abraão não faria isso que vocês estão fazendo. Vocês estão perseguindo aquele que é de Deus. Abraão jamais fez isso. E como vocês dizem que vocês são filhos de Abraão? Se um filho segue o exemplo do seu pai, vocês não estão seguindo exemplo nenhum de Abraão, né? E então é interessante nesse processo, né? Bem sei que vocês são descendência de Abraão. Quanto ao outro ponto aqui levantado, né? Descendência segundo a carne, porém não são no sentido espiritual. Aqui Jesus está falando assim, você pode ser até descendência, no sentido de sangue, mas espiritualmente vocês não fazem o que Abraão faz. É como assim, eu sou filho, né? Eu sou filho de crente. Daí, mas você não tem nada de crente. Você não anda no caminho do seu pai. Você não trilha o caminho de oração da sua mãe. Você não serve como seus pais serviam. Você só é filho no sangue, né? E muitos filhos também se desviam. Muitos filhos não têm o caráter, nem a personalidade, nem o jeito, e nem seguem o exemplo do pai. E muitas vezes acabam com toda a sua descendência. Quantas pessoas não acabam com a sua descendência por caminhos tortuosos e caminhos decepcionantes ou caminhos de tristeza que trazem para a sua família? E acabam com tudo. E aqui Jesus está falando para ele, vocês estão querendo falar uma coisa que vocês não são. Vocês estão querendo falar que vocês são filhos na fé de Abraão, mas vocês não são. Vocês são descendentes na carne. Vocês são descendentes na linhagem, mas na fé não. Nós não somos filhos ilegítimos. Nós somos filhos de Deus. Não. Vocês também não são filhos de Deus, não. Eu vim de Deus, né? E eu estou falando das coisas de Deus para vocês, vocês não estão aceitando. Não. Vocês também não são filhos de Deus. Sabe o que vocês são? Vocês são filhos. Olha a palavra dura de Jesus. Você acha que Jesus só vinha com o doce? Olha que palavra dura. Meus queridos, vocês não são filhos de Abraão, vocês não são filhos de Deus e vocês são filhos do diabo. Aqueles que praticam as obras da carne, aqueles que vivem na prática do pecado, são filhos do diabo. E tem muita gente hoje em dia vivendo na prática do pecado e falando, eu sou filho de Deus. Você não é filho de Deus, meu amigo. Filho de Deus é quem recebe Deus no seu coração e pratica a vida semelhante a Deus. Esses são filhos de Deus.
recebem a Jesus no seu coração e vivem uma vida semelhante a Jesus. Esses são filhos. Esses são verdadeiramente discípulos. Jesus veio para aqueles que creram nele e o obedecem e vivem para ele. Agora os filhos do diabo, que é o pai de vocês, é o pai da mentira. Ele foi assassino desde o princípio, se tornou um demônio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Desde o princípio do mundo, desde a criação, ele planejou e tramou a destruição dos homens. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, pois ele é propriamente o pai da mentira e, por assim dizer, o criador dela. Veja a origem, não só de mentira, mas do mal em geral. Qual é a origem do mal? É a ausência do bem. Quando as pessoas não querem mais buscar o que é certo, buscar o que é correto, o mal cresce. Por isso que fala assim que às vezes uma pequena brecha, um pequeno pecadinho, uma pequena abertura vai depois se transformando em algo grandioso. Muito grande. Às vezes pequenas coisas. E muitas vezes a Alessandra anda por São Paulo, né? Quantas pessoas não tem lá drogadas, abandonadas? E tudo muitas vezes começou com uma coisa pequena. Com uma pequena brecha na vida, com uma pequena decepção, com um pequeno problema, que às vezes foi alguém que apresentou daí uma droga, apresentou um caminho errado, apresentou um crime, apresentou uma coisa, e isso foi crescendo na vida de uma pessoa. Ninguém começa malvadão, ninguém começa com grandes coisas, são pequenos atos, né? E a gente vê na educação, a gente trabalha com crianças. Se muitas vezes crianças não tiverem o seu caráter ali confrontado, enfrentado, falado e acompanhado, eles vão se tornarem criminosos. Sabe? Sabe quando às vezes um professor fala, e vê a notícia de uma criança que isso, aquilo, e fala, a gente avisou, a gente falou, a gente orientou, as pessoas decidiram. Quantas crianças a gente vê que abandonam ali na sua área de educação fundamental, abandonam tudo, porque alguém apresentou uma outra coisa, ou porque não teve acompanhamento, ou porque o pai abandonou, a mãe abandonou. Eu tenho crianças que eu dou aula que pai abandonou, que mãe abandonou, sabe? E que muitas vezes, alguns deles são criados por uma avó ou um avô. Porque os pais, tem pais que se meteram na droga e não conseguem criar os filhos. E muitas vezes um avô, um tio, uma avó está cuidando. Eu dou aula em escola particular, alguém tem que cuidar para pelo menos a escola ser paga, é alguém que está pagando, porque os pais às vezes abandonaram. Eu tenho uma mãe de uma aluna que mora fora e ela paga para um casal que nem é parente para cuidar da filha, porque quis viver a vida. Então, quantas pessoas hoje sofrem? Quantas pessoas hoje são afetadas por decisões, muitas vezes, até de pais? Mas toda criança precisa de um acompanhamento. Toda criança ela precisa de confiança. Toda criança ela precisa ser amada. Porque se ela não for amada dentro de casa, se ela não for amada pelas pessoas que estão à sua volta, alguém no mundo vai apresentar um outro tipo de amor.
E é um amor mentiroso. E é o que Satanás apresenta. E se eles se deixarem levar por esse amor, eles se tornam filhos da mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. E eles vão se corrompendo, né? E hoje mais ainda, nós precisamos cuidar. Eu vi uma notícia que falava de um texto, e no meio do texto ele apresentava assim, né? O quarto dos seus filhos não pode ser um lugar de difícil acesso para você. Porque hoje tem muitas crianças se perdendo dentro do seu próprio quarto, né? Em games, em vídeos, né? Os pais não têm acesso e as crianças vão se perdendo e vão entrando em outro mundo. E hoje mentes demoníacas, diabólicas, né, malignas estão no mundo virtual querendo corromper as nossas crianças. Então aqui, né, que a gente está falando de filho e pai, e principalmente do diabo aí nesse sentido, que ele é o pai da mentira, que profere a mentira, né? Então, mas quem de vocês me convence do pecado? A pergunta que fala. E não é a minha vida tão irrepreensível quanto a minha doutrina? Será que todo o meu comportamento não confirma a veracidade daquilo que eu ensino? Tudo aquilo que Jesus vivia e apresentava para eles não era suficiente para mostrar que Jesus era de Deus? Mas o pecado cega. O pecado leva as pessoas a acreditarem que elas estão vivendo algo legal, é algo correto, mas estão vivendo no pecado. Agora ele fala no final assim: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Quem não segue a Jesus. E por que o evangelho hoje também é tão forte, reprimido por algumas pessoas? Por que pessoas não conseguem hoje ouvir uma palavra de Deus? Por quê? Porque estão vivendo no pecado e não querem abandonar o pecado e não querem viver uma vida perto de Deus. Hoje, mais do que em outros tempos, o amor tem se esfriado. Ser cristão, até num país livre como o Brasil, tem se tornado muitas vezes uma afronta para muitas pessoas. Uma afronta para muitos. Tem lugar que você não precisa falar nada, só precisa falar que você é cristão. Você vai ser afrontado, você muitas vezes vai ser ridicularizado, às vezes nem na sua frente, mas nas suas costas. Você vai ser excluído, você vai ser deixado de lado, sabe? Porque você tomou uma posição no reino espiritual. Aqui Jesus fala para os seus discípulos, olha o verso 31 e 32. Se vocês permanecem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Ou em outra versão, então Jesus disse, para os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, vocês serão de fato os meus discípulos. Sabe, discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus exige essa libertação do pecado. O pecado é a forma mais básica de escravidão humana. Diversas escravidões durante a história, elas se firmaram no domínio do pecado, sobre a mente, a vontade e as emoções do ser humano. A libertação do pecado constitui, portanto, o principal objetivo da manifestação do Filho de Deus.
se libertar do pecado. E muitas vezes só o pecado sozinho torna a pessoa escrava. Escrava de um vício. Escrava de um desejo. Desejo maligno. Escrava de uma vontade humana. Sabe? Pessoas escravizadas por causa do pecado. Mas Jesus, através do seu amor, Ele veio nos libertar da culpa do pecado, através daquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. É a chamada justificação. Se fez justo por nós. Sabe? E o Espírito Santo, ele faz outra coisa. Ele nos santifica. Né? Quanto ao poder de pecado, ele nos dá força para enfrentar o poder do pecado nas nossas vidas. Jesus tirou toda a culpa. Jesus nos perdoou, nos limpou. Nos fez justos perante Deus através da sua obra. Agora o Espírito Santo, ele nos dá força para vencer as tentações, vencer o pecado. Vencer isso. Então nós somos chamados a ser verdadeiros discípulos. E eles falam assim: serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdade é o quê? Ela é escrita pelo Espírito Santo nos nossos corações. Quem conheceu a verdade? A verdadeira verdade, senão aquele que veio do Pai para nós. E o Espírito Santo, ele escreve essa verdade nos nossos corações. Os libertará da culpa, do pecado, da desgraça de Satanás. Porque Satanás, como pai da mentira, ele quer nos enganar que aquilo que estamos vivendo, se estamos vivendo uma vida na prática do pecado, é bom e vai nos levar para um lugar bom. Não vai nos levar para lugar bom nenhum. O deleite nos desejos carnais, nas concupiscências, na soberba da vida, vai nos levar para o inferno. O inferno existe, meu querido, minha querida. O inferno é real. E se vivermos uma vida na prática do pecado, antes mesmo de sairmos dessa terra, muitas vezes nosso corpo já está queimando. Tem gente que você vê no final da vida que está falando que está pegando fogo. Porque já está percebendo o lugar que vai. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os verdadeiros discípulos são aqueles que receberam a palavra de Deus, creram, foram livres por ela e permaneceram nela. Isso é importante nós sabermos. Tem muita gente que fala: não, eu acredito, mas não vive, mas não quer essa vida. Os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que recebem a palavra de Deus, creem nele, foram libertos por ele e permanecem nele. Permanecem nessa vida, mesmo diante das dificuldades. Nós estamos enfrentando muitas dificuldades no mundo hoje, e algumas até que não são perceptíveis, em diversas áreas. Tem muita coisa camuflada, tem muita coisa maligna que penetram em algumas áreas da sociedade e muitas vezes a gente não percebe, sabe? Para destruir a família, para destruir os princípios e valores cristãos. Quando você começa a destruir essas coisas,
Para muitos, aquela coluna vai se desfazendo. E vai ficando mais fácil inserir o pecado, os princípios malignos e principalmente a aceitação de coisas. Tem muitas coisas que antes não eram aceitas que hoje são aceitas na sociedade. E isso vai disseminando o pecado. Isso vai disseminando o mal. Isso vai disseminando o ensino maligno. Mas nós, como filhos da luz, precisamos estar fortalecidos, permanecer no ensino das Escrituras e disseminar a palavra de Deus e pregar o Evangelho. É o poder de Deus em ação. E aproveitar as oportunidades. Isso que Paulo falou para Timóteo, né? Aproveite as portas abertas, aproveite as oportunidades, aproveite para pregar o Evangelho. Aproveite para isso, sabe? São oportunidades que nós temos. Aproveite os caminhos que Deus vai abrindo para que o Evangelho possa ser pregado, ministrado nas vidas. Sabe, utilize dos meios que você tem para pregação do Evangelho. Não deixe de pregar o Evangelho. Não deixe de anunciar a Cristo. Amém? Queria deixar essa palavra para vocês hoje. Verdadeiros discípulos são aqueles que receberam a Cristo, foram libertos do pecado e permanecem em Cristo. Mesmo com as lutas, as dificuldades, nenhum de nós somos perfeitos, mas nós podemos, através do Espírito Santo, buscar um caminho de perfeição todos os dias, mesmo quando falhamos, mesmo quando não agradamos nem a nós mesmos. Eu fiz uma coisa que não agrada, não consigo nem eu, né? Me agradar, sabe? Então, se arrependa, sabe? O caminho da santificação é o caminho do arrependimento, é o caminho da conversão, é o caminho da transformação. E se nós estamos aqui neste mundo, até hoje, é por duas coisas: um propósito de Deus ou algumas coisas que a gente ainda tem que precisa melhorar para andar nas ruas de ouro, né? Deus está nos aperfeiçoando. Alguns são aperfeiçoados rapidamente, outros são aperfeiçoados com o tempo, né? E outros têm um propósito ainda maior, de um período, sabe? Eu penso assim: se eu estou nessa terra, é porque Deus ainda está me aperfeiçoando, ou porque Ele tem um propósito maior na minha vida, ou como Paulo disse, algumas pessoas ainda precisam de mim, porque o céu é incomparavelmente melhor. O céu é incomparavelmente melhor do que esta vida. Mas se eu estou aqui ainda, é porque Deus tem um propósito. Se eu estou aqui ainda, é porque Deus ainda está me aperfeiçoando. Se eu estou aqui ainda, é porque tem pessoas que ainda precisam de mim. E Deus vai cuidando de todo o resto. Porque o céu é o nosso lugar. Nós somos peregrinos nessa terra. Amém?